Sejam bem-vindos à live de hoje, terça-feira às 20 horas. E estamos aqui para poder cada vez mais agregar na área de vendas 100k+. E se eu te mostrasse que é possível sair de serviço pequeno e começar a fechar contratos acima de 100 mil reais com mais previsibilidade, sem precisar trabalhar mais horas do que você trabalha hoje? Você ficaria comigo aqui? Responde aí sim, responde um joinha, um ok. Porque o que a gente aprendeu? Que o problema não é esforço. Anota aí de novo. O problema não é esforço, é a falta de direção. Porque, cara, de verdade, se você já abriu um CNPJ, se você trabalha com obra, se você está na construção civil, o problema não é esforço. Você já é esforçado. Você já trabalha muito. O problema o que é? A falta de direcionamento. Por que eu sei disso? Porque eu sofri com isso lá atrás. Sem a direção, a gente não conseguia fechar contratos acima de 100 mil. Se você presta serviço para a construção civil, eu sei exatamente como que é a tua rotina. Por quê? Por que eu sei exatamente como que é a tua rotina? Porque eu também já passei por isso. Se você está na construção civil, você com certeza veja se a sua vida ela é assim. Não é uma revelação, não. Isso é algo que a gente sabe porque a gente fala do que a gente faz. Ora você está orçando, ora você está produzindo, daqui a pouco você já está instalando, teu WhatsApp toca, o telefone toca, você já está resolvendo o problema. É pressão o dia inteiro, um monte de situações acumuladas na sua cabeça que precisa você resolver. Folha de pagamento, prazo de entrega, o cliente te cobrando, te mandando mensagem e ao mesmo tempo você não pode deixar de parar a roda girar. Você precisa continuar vendendo para poder fazer o quê? Aumentar o seu giro, trazer faturamento para dentro da empresa, porque é isso que você precisa. E aí o que acontece? A sua vida vira uma loucura. Você não sabe se vende, não sabe se executa, não sabe o que priorizar e a tua cabeça não para. Você fica pensando, chega em casa, ao invés de desligar, passar um tempo com a família, fica lá viajando, boiando, pensando nos problemas que ainda não conseguiu resolver e não sabe como resolver. E aí vai acontecendo o quê? Vai fazendo nem aquela música que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim, Douglas? Você trabalha com obra aí? Não é assim que acontece? Aquela loucura todo, o dia todo, aquela pressão diária, telefone tocando, gente chamando, você não consegue se concentrar em uma tarefa só e executar ela. Só que quando você foi abrir a sua empresa, na sua mente, não seria assim. Você é muito bom no que faz, você tem um produto, mas você ainda não tem uma metodologia para poder vender, para poder aplicar, para gerar contratos grandes, né? E hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu entendi desde muito cedo, que se chama Lei dos Números. O que é a Lei dos Números e que quase ninguém aplica a Lei dos Números? Dentro do método aqui, do método 100k+, a gente ensina isso de passo a passo. Mas deixa eu te mostrar isso de uma maneira mais simples. Ela vai funcionar, por exemplo, como um funil simples, né? Pensa comigo uma situação. Se você entrar em contato com 10 clientes de alavancagem por semana, cara, o que é esses clientes de alavancagem? Você vai entrar em contato com 10 clientes de alavancagem por semana. O que é esses clientes de alavancagem?
eu estou falando de escritório de arquitetura, de engenharia, dessas pessoas que fazem a gestão ou coordenam as obras maiores, que são as obras 100K+. Se você entrar em contato com 10 clientes deste alavancagem por semana, seja ele por visitar a obra, seja ele por um contato por WhatsApp, seja ele por um contato telefônico, ou seja ele por um contato por e-mail, pelo Instagram, pela rede social, enfim. O que é o primeiro passo? É você realmente entrar em contato com 10 clientes de alavancagem por semana. Por quê? Porque esses clientes, raramente eles vão te procurar, a não ser que seja uma indicação, ou eles já são cliente seu de obras menores, e aí, por te conhecer, vão orçar com você uma obra maior. Mas às vezes, ou muitas das vezes, vai acabar não fechando com você, porque ele não te enxerga capacitado o suficiente para fechar uma obra com você. E não é sobre a capacitação do seu produto ou do seu serviço. Não é sobre a capacitação do seu produto ou sobre o seu serviço. É sobre a sua capacitação de vendas, de persuasão, de posicionamento, de como se posicionar para quando chegar um cliente desse, você saber de fato o passo a passo para fechar contratos acima de 100 mil reais. Porque o grande erro é você estar preso naquela correria toda, e aí quando chega um cliente desse de acima de 100 mil reais, você trata ele igual o cliente de 10 mil, de 5 mil, de 2 mil. E o que acontece? Ele não enxerga a credibilidade e a confiança de fechar essa obra com você. Mas agora pensa comigo, a gente está falando aqui de uma coisa que não é da minha cabeça, é uma coisa que a gente faz aqui, mas que eu já entendi muito cedo mesmo sem saber. O que é? A lei dos números. Porque se você entrar em contato com 10 clientes de alavancagem por semana, clientes de alavancagem o que é? Escritório de arquitetura, arquitetos, engenheiros, compradores, construtoras, em um mês você fala com 40 clientes de alavancagem. E aqui que é a mágica, em 90 dias você falou com 120 clientes de alavancagem. Agora pensa comigo, nem todo mundo vai te receber, nem todo mundo vai te responder, nem todo mundo vai te dar a abertura para você conversar, apresentar a tua empresa e até fazer um orçamento. Mas o que a lei dos números ela diz? Que numa média 20%, vamos supor 20%, eles te deixam fazer o orçamento da obra. Ou seja, você já vai ter aí de 20 a 25 orçamentos 100K+ feitos. Propostas 100K+ jogadas ali, colocadas ali nesse cliente. E se você fechar um contrato de 100 mil, desses 25 orçamentos, ele muda completamente o teu jogo. Vou repetir de novo, ele muda completamente o teu jogo. Um contrato acima de 100 mil muda completamente o teu jogo. Só que a maioria não enxerga isso. Por quê? Porque não tem consistência. Porque não fala com os clientes certos. Porque aborda do jeito errado. Ou pior, desiste antes de começar o ciclo. Aqui é que entra uma situação que a gente aprendeu também muito rápido, que é do 80-20. O que é o 80-20? Esses clientes maiores são os teus 20%. Só que eles vão gerar 80% do teu resultado. Você vai doar 20% do seu tempo para ir atrás desses clientes, que eles não vêm até você,
para você se preparar, se planejar para atender eles. Só que na virada dos 90 dias, ele vai valer 80% do teu faturamento. O único erro que é grave é o que você faz, que você trata esse tipo de cliente sem mais da mesma maneira que você trata um cliente menor, com ticket menor, de R$1.000, de 2.000, de 10.000. E o que isso acontece? Você não passa a confiança, você não passa a credibilidade que precisa passar para fechar obra acima de 100.000. É por isso que você precisa fazer os números, para você não se frustrar. Ou seja, você lembra, você fala com 10 clientes por semana, dá 40 clientes no mês, em 90 dias você vai ter, 120 clientes, e desses 120 clientes, você vai ter 20 orçamentos para você trabalhar. E desses 20 orçamentos que você trabalhar, você vai ter um. Eu estou falando aqui de número baixo, de número assim para você treinar mesmo, para você fazer números. Tem uma coisa que eu aprendi, é que nada supera os números. Nada supera os números. O que você aprender, o método que você aprender, a maneira com que você falar, com que você aprender, ela vai melhorar a tua probabilidade. Vai aumentar a tua taxa de conversão. Você sendo mais profissional, você cumprindo com o que fala, falando de forma correta, aplicando o método passo a passo. Por que eu sei que isso dá certo? Porque é o que a gente faz aqui. Nós não estamos falando de algo que eu peguei na internet, peguei no chat GPT e estou aqui ensinando para vocês. Não, eu estou falando de algo que a gente faz diariamente. Diariamente. Se você me acompanha, você sabe que aí, vira e mexe, toda semana nós estamos fechando contratos sem mais. Por quê? Porque nós sabemos se posicionar e nós entendemos que existe um método. E é desse método que a gente está falando aqui. Sobre você se posicionar de fato. Você entendendo que esse 20% do teu tempo vai gerar 80% do seu resultado, você vai conseguir a fazer mais. Só que você precisa fazer diferente do que você faz hoje. Quando chegar um cliente sem mais, você não pode chegar de qualquer jeito, você não pode mandar mensagem de qualquer jeito, você não pode demorar para responder. Por quê? Porque esse cliente ele tem mais critério, mas ele também paga mais, ele sabe o que ele quer. E por que eu falo isso? Porque a gente passou por isso. O nosso primeiro contrato acima de 100.000, a empresa tinha 3 pessoas. E é ali que virou uma chave. Porque depois que você fecha os contratos maiores, os contratos acima de 100.000, a empresa ganha previsibilidade, ganha organização, ganha tranquilidade para você contratar. Porque você não começa tudo na mesma semana, você planeja. A obra tem prazo, tem organização. E aí você começa a viver outra realidade. Menos loucura, menos cliente te chamando o dia inteiro e mais controle. Por que eu sei disso já? Porque teve um aluno nosso que em novembro estava pensando em fechar a empresa. Fechar a empresa, parar, voltar a CLT. E hoje, esse mês que passou agora de março, ele bateu o recorde de faturamento. Fechando o contrato de 70.000, bateu lá 160.000 de vendas no total. E já está começando, já está negociando contratos acima de 100.000. Antes disso, o que ele mais fazia era o quê? 30, 40, ou seja, esse jogo virou. Se você entendeu isso, que não é sobre trabalhar mais,
mas é sobre trabalhar de forma correta. É por isso que eu criei o método 100k+, para te dar o caminho das pedras, para te dar o passo a passo. E eu vou te falar bem diretamente: ou você continua do jeito que está, ou você joga o jogo dos contratos grandes. E para quem entrar hoje, ainda a gente tem alguns acessos com a análise do negócio individual diretamente comigo. É onde eu vou olhar o teu cenário, é onde eu te mostro aonde ajustar. Ou seja, eu coloquei o meu em xeque, coloquei o meu na reta. Ou você fecha um contrato de 100 mil, ou eu te faço um Pix de 500 reais. O link está aí na bio. O link está aqui. O link está na bio. Se você tiver qualquer dúvida, pode me chamar no privado que eu mesmo vou te responder. Me chama se você tem alguma dúvida. Eu vou te ligar, nós vamos trocar uma ideia, vou te responder, vou te atender. Para a gente poder ir para cima e já começar a fechar contratos acima de 100 mil. Tá certo? Te aguardo aqui no meu direct. Vamos para cima!